Com certeza, alguma vez na vida você já deve ter tido um crush em personagens femininas, seja de cartoons, animes, jogos ou qualquer outra coisa. Isso é algo canônico na vida de todo homem, só que ultimamente eu tenho observado e não deixei de notar que está havendo excesso de personagens gasosos nas animações e muita sexualização em torno delas, sobretudo nos animes. E isso não está causando apenas um problema, mas sim vários, e é por isso que resolvi fazer esse vídeo, para discutirmos sobre esse excesso de personagens sexualizados nas animações e suas consequências. Devo ressaltar que aqui terá bastante coisa baseada na minha opinião também, e por isso pode haver algo que você discorde, mas o que importa é que possamos discutir sobre esse assunto de forma saudável e sem conflitos. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, precisamos analisar de onde e como está surgindo esse tal excesso, e isso vem sendo construído desde quando os primeiros desenhos começaram a ser criados, como Looney Tunes, Pica-Pau e Tom e Jerry. Nessa época, começou a surgir as primeiras personagens gasosas, por assim dizer, e como antigamente não existia o politicamente correto, os roteiristas e escritores tinham mais liberdade para criar os personagens e adicionar coisas que eles queriam, e uma dessas coisas era muita sexualização em algumas personagens, Jessica Rabbit e Kill Diga. E isso em si já é um problemão que inclusive vamos discutir mais adiante. Nossa! Os animes, na época que eles começaram a ganhar popularidade ali por volta dos anos 80 e 90, por incrível que pareça, não tinha tanta sexualização de personagens femininos como hoje em dia, mas em comparação, as sacanagens e momentos duvidosos eram bem mais frequentes, já que assim como os cartoons, os animes também tinham mais liberdade para humor e piadas mais pesadas. Basta ver o Dragon Ball clássico, por exemplo, que era entupido de piadas de duplo sentido e de humor mais adulto. Por mais que antigamente os animes e cartoons não tinham limites, essa questão das personagens gasosas não tinha problema nenhum, até porque não havia uma variedade tão grande desse tipo de personagem, tanto que as referências na época eram Betty Boop, Jessica Rabbit e algumas personagens de anime, pelo simples fato que elas eram mais recorrentes entre o público. Além de que também a internet era praticamente inexistente, o que conta muito. É verdade. Porém, foi a partir dos anos 2000 que a coisa começou a perder o controle, já que vários desenhos e animes começaram a surgir, e por alguma razão eles passaram a utilizar esse tipo de personagem com muito mais frequência, e mesmo que às vezes essas personagens não eram tão sexualizadas, ainda assim elas conseguiam ser muito atraentes por alguma razão. Pra vocês terem ideia, logo no começo dos anos 2000 tivemos o lançamento de 2 filmes, intitulados de O Caminho para Eldorado e Sinbad, nos quais tinham 2 beldades chamadas Shell e Ares, que até hoje são aclamadas como uma das personagens mais gasosas da história, principalmente a Shell. Além dessas duas, também tivemos o surgimento de personagens como as 3 espiãs demais, Kim Possible, várias super-heroínas da Liga da Justiça Sem Limites e as primeiras góticas como Shego de Kim Possible e Vampira de X-Men. Por mais que tivemos o surgimento de todos esses personagens nos anos 2000, ainda assim não havia nenhum problema com isso, e era algo 100% aceitável, pois nessa época o nosso YouTube e redes sociais era TV Globinho, Bom Dia e Companhia, Cartoon Network e outras coisas de infância raiz que faziam com que essas personagens fossem uma implementação saudável e muito bem-vinda em suas obras, apesar de ter acontecido em grande quantidade. Tá bom. Como já deu pra perceber, existe algo em comum, que além de ser um dos maiores causadores do excesso de personagens gasosas hoje em dia, também foi responsável por elevar a sexualização dessas personagens a níveis astronômicos. E esse algo é justamente ela, meus amigos, a internet. Ai, não! A partir de 2010, a internet começou a se popularizar e a se espalhar rapidamente não só mundo afora, mas aqui no Brasil também. E junto com essa grande expansão também vieram as grandes consequências. Praticamente toda obra que existia e era lançada passou a ter uma fandom, ou fanbase, que vocês já estão cansados de ouvir. E isso ia acontecendo ao mesmo tempo que as redes sociais iam ganhando fama, como o próprio YouTube, o que foi um grande problema e já vou explicar o porquê. Uma desgraça enorme. Acontece que com essa gigantesca expansão da internet e das redes sociais, as personagens femininas que já existiam junto com as outras que iam surgindo passaram a ser vítimas de uma sexualização absurda, que só ia aumentando com o passar do tempo, graças às fanbases que eram criadas dentro da internet. E a coisa começou a sair tanto do controle que resolveram até criar as tais regras fundamentais dessa internet. E entre essas regras estava a grandíssima e famosa Rule 34, que literalmente significa: se algo existe, haverá pornografia desse algo na internet, mostrando a dimensão que a coisa tomou. Oh, sure I can. Isso está virando uma bola de neve tão grande que vocês não têm noção. O vício que essa sexualização e excesso de personagens gasosas causa chega a ser assustador. E sabem o que é pior? É que esse vício alimenta ainda mais essa sexualização, pois quanto mais as pessoas consomem esse tipo de conteúdo, mais sedentas elas ficam, se tornando um verdadeiro ciclo vicioso. O triste é que algumas pessoas, principalmente homens, acabam se afundando nisso, ao ponto de desenvolverem vícios até mesmo em pornografia, que é o fundo do poço dessa sexualização, onde o alvo passa a ser hentais e coisas desse nível. Ainda bem que até hoje eu não cheguei nesse nível, mas reconheço que muitas vezes eu acabo vendo algumas fanarts e imagens de animações suspeitas. A prova disso é a própria thumbnail desse vídeo.
E com isso já temos outro problema, que é a contaminação do algoritmo das redes sociais causada por essa sexualização e acesso de personagens gasosas. Eu, por exemplo, costumo utilizar bastante o Pinterest para conseguir imagens e memes aqui pro canal. E é impressionante o quanto eu sou bombardeado todos os dias por imagens e fanarts sugestivas de personagens femininas. Basta você ver uma imagem que o seu feed já inunda com várias outras. Isso se aplica a praticamente todas as redes sociais existentes. E não só elas, mas também outros aplicativos como o Google, onde basta você pesquisar o nome de uma personagem qualquer para se deparar com várias imagens de cunho duvidoso. E isso inclui personagens góticas, malucas, ruivas, loiras, animais, pokémons, fantasmas, zumbis, robôs, aliens e as piores de todas, crianças. Nisso já temos mais um problema dessa sexualização, que é colocar personagens crianças e menores de idade no meio disso tudo. O Tom do FBI, que é um dos caras mais poderosos da história, fica horrorizado com tamanhas atrocidades que faz com esse tipo de personagem, sobretudo quando elas têm tendências góticas, o que é um prato cheio para a Lore 34 e seus seguidores. Ai, meu Deus! Isso pode não parecer muita coisa, visto que se trata de personagens fictícios, só que temos que ter em mente que tudo o que acontece na ficção está diretamente relacionado à nossa sociedade, e tudo isso deixa claro quão doentes as pessoas estão ficando, não só nessa coisa de sexualização e tals, mas também em outras questões, como por exemplo a romantização da maldade dos vilões, que abordei nos últimos vídeos. É verdade. A coisa já tá chegando em um nível que até mesmo os criadores e produtores de animações estão sendo afetados por essa onda de sexualização. E isso fica visível nos animes que estão saindo nos últimos anos, onde praticamente todos eles sempre têm uma personagem com peitos do tamanho de planetas, com algumas inclusive se tornando muito famosas. E também gêneros do tipo romance e zekais estão dominando atualmente, onde na maioria das vezes o caminhão chama do protagonista de arrasta para cima e ele vai parar no mundo cheio de personagens gasosos com muito respeito, se é que vocês me entendem. Isso só mostra que as pessoas estão mais consumindo atualmente, já que se esses animes não fizessem sucesso, eles não seriam produzidos em massa desse jeito. E é até engraçado pensar que isso está acontecendo em uma época onde politicamente correto é praticamente lei, já que nem sangue pode ter em certas animações mais. Só pode ser piada. No geral, são essas coisas que me fazem crer que estamos enfrentando um excesso de personagens gasosos não só nas animações, mas também na ficção como um todo. E se fosse só esses personagens em si, não teria problema. A questão é a sexualização que está em torno delas, o que vai levando ao surgimento de vários problemas até criar uma gigante bola de neve, que sinceramente nem sei onde vai chegar, já que cada dia que passa ela fica maior e mais rápida. Agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso tudo. Vocês acham que realmente está havendo excesso de personagens gasosos e sexualização nas animações ou acho exagero? Deixe nos comentários que assim que possível irei responder e dar coração. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir e até a próxima!